com a OMS, o bruxismo é um problema que atinge cerca de 40% da população brasileira. Apesar de ser relativamente comum, ainda gera muitas dúvidas, né? Quais são as causas do bruxismo? Você já parou para pensar? Qual a importância e como tratar também? Vamos entender agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas, eu recebo a doutora Larissa Bringel, que é dentista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Vamos lá, né, conversar sobre o bruxismo. 40% da população brasileira tem esse diagnóstico e claro que você que está aí do outro lado pode e deve participar do quadro Só Saúde. Envia suas perguntas para a gente. Tem dúvidas sobre o bruxismo? Manda aí para nós, no 99105-0400. Para a gente começar esse bate-papo, né, doutora? Primeiro eu preciso saber o que é o bruxismo, o conceito, né? Me conta aí. Bruna, o bruxismo hoje, atualmente, tem um conceito muito abrangente. Antigamente se dizia que era só ranger e apertar os dentes, mas depois do consenso mundial em 2018, toda a comunidade especialista e estudiosa em bruxismo já determinou e definiu, para entender melhor esses movimentos desordenados, e definiu separando de acordo com o ciclo circadiano, de acordo com bruxismo do sono ou bruxismo em vigília, porque cada um tem uma função diferente, tem uma movimentação diferente e se posiciona diferente. Entendi. Agora, o que causa o bruxismo, né, doutora? Então, o bruxismo é uma doença multifatorial e, ao mesmo tempo, para se tratar, também necessita de uma equipe multidisciplinar. Então, o bruxismo hoje, ela não tem, já foi constatado através de estudos que não tem uma causa específica. Então, a gente hoje não pode chegar e dizer ao paciente, você tem bruxismo. A gente precisa se aprofundar e estudar o caso daquele paciente. Sim. Para que a gente possa realmente diagnosticar correto e, assim, aplicar uma terapia correta. Interessante você falar sobre isso, né, doutora? Que cada caso é muito individual, porque até a gente estava conversando no WhatsApp, né, recentemente aqui, desenvolvendo a pauta. Depois da pandemia, quem já tinha bruxismo ficou mais intenso e quem não tinha acabou desenvolvendo também por uma série de fatores. Então é muito além do que a gente imagina, né, doutora? Exatamente. O pós-pandemia, a prevalência de bruxismo aumentou demais, principalmente após os usos de medicamentos, os ansiolíticos, remédios para ansiedade, para depressão, e esses medicamentos também causam bruxismo. Por isso que é importante entender o paciente como um todo. Então, se o paciente chega no meu consultório e ele tem desgaste, ele não é obrigatoriamente, ele tem bruxismo, eu vou condená-lo a usar uma placa. Não é assim que funciona. Precisa estudar esse paciente, como é o estilo de vida, o sono do paciente. O sono, Bruna, hoje é o foco na área de saúde. Então, hoje quem não tem um sono aprofundado, ele pode desencadear diversas patologias, inclusive o bruxismo. Inclusive o bruxismo, Sim. né? Vamos falar sobre sintomas? Teve até uma telespectadora aqui no nosso Zap que não se identificou, mas ela disse assim, Bruna, bruxismo é o ranger de dentes? Aí o apertamento dentário? Não é isso? Vai além disso, vai, né, doutora? Muito além. O bruxismo, a gente gosta de dizer que o bruxismo vai além de uma placa, vai além de uma boca. Você acredita, Bruna, que o bruxismo não está relacionado a dente? Olha! Não está relacionado a dente. Você pode fazer o bruxismo sem ter o toque dos dentes. Poxa vida! Um caso, uma pessoa que não tem dente nenhum da boca, ele pode ter bruxismo. O dente, ele é apenas uma vítima desses movimentos desordenados, certo, que tem várias causas, entendeu? Então, assim, é por isso que é importante a gente saber o contexto,
contexto desse paciente, como é o estilo, se ele é estressado, se ele dorme bem, se ele sente dores ao acordar, Sim. se ele sente cansaço no final do dia, porque isso já prova que ele não teve uma noite de sono reparadora. Então, tudo isso está relacionado ao bruxismo. E é avaliado também junto com um especialista, né, doutora? Junto, avaliado, sim. Uma telespectadora pediu para não ser identificada, tá tudo certo, a gente respeita isso aqui. Então, se você também está querendo mandar mensagem, se você preferir não ser identificada, é só dizer para a gente aqui no Zap também, tá? Tô de olho em tudo. Ela disse, doutora, que foi diagnosticada com bruxismo, a dentista passou uma placa, porém ela esqueceu de perguntar quanto tempo ela precisa usar essa placa. Ela disse que não é sempre que tem esse apertamento, esse ranger de dentes, mas é principalmente quando ela está em crise de ansiedade, chega até a doer o maxilar. Olha aquela causa lá, né, que a doutora Muito citou, clássico. estilo de vida, ansiedade, né, doutora? Muito clássico. Essa questão da placa como forma de tratamento, existe um tempo ideal, é para a vida inteira? Como é que isso funciona? A placa, ela é uma terapia que ela serve, que a gente chama de muleta, entendeu? Então, nem todo caso de bruxismo tem indicação de placa. O erro está exatamente aí. Todo desgaste dentário relaciona ao uso de uma placa. Não é assim. Vou lhe dar um exemplo prático. O paciente que tem apneia do sono, ele jamais pode usar uma placa. Então, não precisa investigar, eu preciso pedir uma polissonografia. A polissonografia vai me dizer se ele tem apneia, para, a partir daí, eu indicar ou não o uso de uma placa. E que tempo usar essa placa? Quanto tempo devo usar? Após diagnosticado o bruxismo no paciente ou apertamento, se durante a noite, se durante o dia, que tipo de apertamento, aí é que a gente vai conversando com o paciente, ele vai utilizar aquela placa e a gente vai acompanhar. Porque, você entenda, ele não vai deixar de ranger. A placa, ela não inibe o movimento. Entendi. A gente está até vendo um vídeo, né? Isso. Onde um paciente está com essa placa Isso. e ele continua ali rangendo os dentes, Isso, né, doutora? esse vídeo, a gente está mostrando o que é uma placa. Essa placa é uma placa clássica para o controle do bruxismo, para a proteção dos dentes. É a placa de Michigan. E ela precisa estar ajustada e adaptada para que tenha uma aceitação, uma aderência do paciente. Você imagine, se o paciente já tem dificuldade de dormir, de aprofundar o sono, e você ainda joga um dispositivo intraoral naquele paciente, Sim. isso vai dificultar mais ainda. Ainda mais, Então, né, assim, doutora? qual é o correto hoje? É você não condenar o paciente a usar uma placa para o resto da vida. Entendi. Se o paciente tem um bruxismo leve, aí você me pergunta, como eu sei que ele tem um bruxismo leve? Eu tenho todo um protocolo, eu tenho questionários do sono, questionários do estresse, questionários do próprio bruxismo, e através do score desse questionário é que a gente consegue dar um diagnóstico e dizer, não, você tem um bruxismo leve, é um bruxismo cíclico, que talvez você esteja passando por aquele momento e precisa do uso da placa para proteger a sua musculatura, os seus dentes, e você usa por um determinado tempo, depois você tem alta. Exato. Mas para isso a gente precisa estudar o caso. É o que eu lhe falei, estilo de vida, prática de esportes, higiene do sono, Bruna, hoje está assim, olha, em moda. A higiene do sono, nas telas hoje, muita gente tomando melatonina, mas com o uso da tela não tem resultado. Verdade. Porque o fluxo da melatonina, a produção natural pela nossa glândula pineal, ocorre entre 20 horas e 22 horas. Então, ali é o pico máximo. Então, a gente fica naquele momento no celular, mas vou tomar minha melatonina. Não vai aprofundar o sono. Entendi. Olha, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, inclusive trazendo casos, né, de pacientes famosas, a exemplo de GK, diagnosticada com bruxismo. Daqui a pouquinho você vai entender melhor esse assunto, tá? Eu tô vendo aqui os questionamentos de vocês. Vocês vão mandando mensagens através do nosso WhatsApp, é o 991050400, 991050400. Já já a gente retoma aqui, tá, doutora Larissa? Ok. Até daqui a pouquinho.